Patrios. Revolucionando conhecimento científico. Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no Pod Trials. Hoje a gente vai mergulhar num tema super importante na medicina atual, o teste anti-chá. Olá, é um prazer estar aqui para discutir esse assunto. A base da nossa conversa é uma discussão que tivemos com um especialista em hematologia que trouxe, assim, uma experiência prática enorme. E a nossa missão hoje é desvendar o que é esse teste, por que ele é tão relevante e como ele está sendo usado para monitorar as terapias anticoagulantes, né? Tanto com heparinas quanto com os DOACs e os anticoagulantes orais diretos. Ok, então para começar, por que esse teste específico que mede a atividade do fator X está ganhando tanto destaque agora? Qual é o pulo do gato? Ótima pergunta para começar. Basicamente, o teste anti-chá mede de forma bem específica mesmo a atividade daqueles medicamentos que inibem o fator 10A da coagulação. Isso inclui as heparinas, né? A não fracionada e a de baixo peso molecular, a HBPM, e também os DOACs mais comuns, como a rivaroxabana e a apixabana. Certo. E o que é fascinante aqui, sabe, é justamente essa especificidade. Para a heparina, por exemplo, tem situações clínicas complicadas onde o TTPA, que é outro teste que a gente usa muito. Sim, o TTPA. Isso. Ele pode não ser tão confiável. E aí o anti-chá dá uma visão mais, digamos, precisa da anticoagulação. Já para os DOACs, que, foram feitos para não precisar de monitoramento de rotina. Exato. Essa era a grande promessa, né? Pois é. Mas mesmo assim, o anti-chá está achando seu espaço em cenários bem específicos, oferecendo informação valiosa. Entendi. Vamos falar primeiro das heparinas, então? Você mencionou que o TTPA pode falhar. Quando que o anti-chá se torna crucial para monitorar a heparina? Exato. O TTPA pode dar uma enganada na gente, por exemplo, em pacientes com resistência à heparina. O teste simplesmente não sobe como deveria, sabe? Ou em pacientes muito graves, que podem ter deficiência de antitrombina. Ou até em pacientes muito inflamados, com fator 8 lá em cima, que acaba encurtando o TTPA artificialmente. Nossa, são várias situações complexas. Com certeza. E para a heparina de baixo peso molecular, a HBPM, ele é fundamental para ajustar a dose em populações especiais. Tipo quem, por exemplo? Obesos mórbidos, gestantes, pacientes com função renal já meio alterada. Nesses casos, a dose padrão, aquela por quilo de peso, pode não bater, entende? Entendi. A dose fixa não serve para todo mundo nesses casos? Exatamente. E um ponto assim super crítico para a HBPM, a hora da coleta. Tem que ser feito umas 4 horas depois da aplicação para pegar o pico de ação do remédio. Anotado. Coleta no tempo certo. Faz total sentido. Fundamental. Agora, mudando o foco, e os DOACs? Rivaroxabana, apixabana. Como fica essa história do não precisar monitorar? Parece que na prática a coisa não é bem assim sempre, né? Pois é. A prática clínica traz nuances, né? Apesar da ideia inicial, começaram a surgir dúvidas. Pensa num paciente de 150 quilos tomando a mesma dose que um de 70 quilos. Será que o efeito é o mesmo? É uma boa pergunta. Ou um paciente com rim já não funcionando 100%. A eliminação do remédio muda. O teste anti-X ajuda a gente a ter uma ideia nesses casos. E em situações de emergência? Também, imagina uma decisão pré-operatória urgente. Opera agora ou espera? Ou um sangramento grave, tipo um AVC hemorrágico num paciente usando DOAC. Saber o nível de anticoagulação ajuda a guiar a reversão, se for o caso. Nossa, é bem útil mesmo. E tem validação para isso? Confirma que o teste funciona nesses casos? Tem sim. Felizmente tem estudos bem robustos. Um deles, por exemplo, publicado na PLOS ONE pelo pessoal do Einstein, mostrou uma correlação altíssima, tipo 0,94, entre a atividade anti-chá e a concentração do remédio no sangue medida por espectrometria de massa. Uau, 0,94 é muito alto. É excelente, dá segurança para usar o teste nesses cenários. Legal, mas se é tão útil, quais os desafios para implementar isso mais na rotina? Ou melhor, nessas situações específicas? Os desafios são alguns, né? Primeiro tem a cultura do não monitoramento dos DOACs, que ainda é forte. A resistência à mudança um pouco? Um pouco sim. E tem a questão logística.
Nem todo hospital tem o teste disponível 24 horas, o resultado pode demorar, e falta muito protocolo institucional claro, sabe? Definindo quem, quando, como pedir. Então, o caminho seria criar esses protocolos. Quem mais se beneficiaria? Que pacientes ou situações deveriam estar nesses protocolos? Exatamente, protocolos são a chave. A gente precisa identificar bem essas populações. Crianças, por exemplo, agora com formulações em xarope. Idosos, que são mais frágeis, pós-cirurgia bariátrica, pela questão da absorção. Faz sentido. Pacientes com sonda nasointeral ou aqueles pacientes coronariopatas graves, usando um monte de remédio junto. Antiplaquetário, anticoagulante. Situações de alto risco. Isso. E incorporar o teste em protocolos já existentes, como o código hemorrágico para sangramentos, ou no manejo pré-operatório de urgência, ou até em pacientes em ECMO. E claro, é crucial entender o resultado. O que é o VALE? É o nível antes da próxima dose, que diz se está protegido de trombose. E o que é o pico? Geralmente 2 horas depois da dose, que ajuda a ver o risco de sangrar. VALE e pico. Importante diferenciar. E na prática do laboratório, é um teste complicado de fazer? Não, tecnicamente não. É automatizado, relativamente simples. O grande gargalo costuma ser antes do teste chegar na máquina. O pré-analítico que você mencionou. Exato. Garantir a hora certa da coleta, principalmente para HBPM, e evitar confusão na hora de pedir. Já vi pedirem anti-chá para rivaroxaban e o laboratório rodar com um kit de heparina. Aí não adianta nada. Nossa, que perigo. Pois é. Comunicação clara entre quem pede e quem faz o exame é essencial. Olhando para o cenário maior agora, a gente está usando cada vez mais anticoagulantes, tem genéricos entrando no mercado. Qual o papel do anti-chá nesse contexto? Olha, se a gente conectar tudo isso, com mais gente usando anticoagulante e talvez com variações entre produtos, ter ferramentas como o anti-chá para individualizar o tratamento fica cada vez mais relevante. É uma forma de garantir segurança e eficácia, especialmente naqueles pacientes mais complexos, de alto risco, ou quando a gente suspeita que a dose padrão não está legal. Então, para a gente resumir, o anti-chá não é um teste para sair pedindo para todo mundo como a gente faz com INR para varfarina. De forma alguma. Mas é uma ferramenta super específica e poderosa para situações clínicas selecionadas, né? Para otimizar o uso de heparinas e DOACs e, no fim das contas, melhorar a segurança do paciente. A chave é implementar via protocolos bem definidos e ter essa parceria forte entre médico e laboratório. Perfeito. É exatamente isso. E sabe, isso levanta uma questão importante para a gente pensar para o futuro. Qual? Com toda essa variabilidade individual que a gente vê na resposta aos remédios e com os pacientes ficando cada vez mais complexos, como que a gente pode evoluir? Como a integração mais estratégica de testes como o anti-chá dentro de algoritmos de decisão poderia levar a gente para um cuidado realmente mais personalizado, minimizando o risco e maximizando o benefício para cada um. Uma reflexão fundamental mesmo, pensando no futuro da anticoagulação. Bom, com essa provocação, a gente encerra a nossa análise de hoje. Muito obrigada pela atenção de todos. O significado de pontuais. Pontuais representam a inovadora fusão entre dois conceitos distintos: podcasts e ensaios clínicos. Ele combina a acessibilidade e popularidade do formato podcast com rigor e importância dos estudos científicos, criando uma nova abordagem para a divulgação e discussão de pesquisas médicas e científicas. A fusão conceitual. O termo podtrials nasce da junção de pod, abreviação de podcast, trials. Esta combinação reflete uma tendência crescente de democratização do conhecimento científico através de formatos de mídia acessíveis e envolventes. Os podcasts, por natureza, são formatos de áudio digital que permitem a distribuição de conteúdo de forma serializada, podendo ser acessados sob demanda pelos ouvintes. Já os ensaios clínicos são estudos de pesquisa rigorosos que testam a eficácia e segurança de intervenções médicas, tratamentos, medicamentos e dispositivos em seres humanos, propósito e aplicações.